Pessoal, nós tivemos uma notícia tão boa, né? Nós estávamos orando pelo Mateus, pessoal que está no relógio de oração. E o Mateus é aluno lá da comunidade terapêutica. E ele teve uma crise convulsiva, foi internado, entrou em coma, foi entubado. E todas as vezes que eles iam partir por processo de extubação, acho que é assim que fala, ele entrava em crise convulsiva de novo. Aí o médico falou assim, olha, ele teve uma afetação no cérebro muito grande, nós começamos a orar, interceder pela vida dele, e assim, havia uma desesperança em relação ao quadro dele. Pois essa semana ele foi extubado, está conversando, vamos dar um aplauso ao Senhor, né? Gente, o milagre aconteceu, e a gente vê assim, que coisa maravilhosa. Vamos continuar orando pela Laís, né? A filha da Elaine, sofreu um acidente e está numa situação muito grave. Mas Deus tem feito a obra também, tem restaurado a vida dela. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, hein? Coisa maravilhosa. E nós estamos no mês do chamado. O meu chamado é um chamado extraordinário. Você pode declarar isso sobre a sua vida? Digo, o meu chamado é um chamado extraordinário. Querido, só de nós termos sido chamados por Jesus. Você sabe que há vários níveis em que Deus nos chama. O primeiro deles, com certeza, é o nível da salvação. A Bíblia diz assim, ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse chamado é para o mundo inteiro. E nós precisamos ser propagadores desse chamado. É um chamado que cabe a todas as pessoas. A Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. A pessoa que crê nesse chamado, e ela receber o batismo como esse selo, o que o batismo é? O selo da sua fé. O batismo é um ato profético, é um ato que profetiza. O que é um ato que profetiza? É uma atitude que fala. Isso é um ato profético. É um ato profético, ela está proferindo a sua fé através daquela atitude, daquele ato. Então, como é importante nós sermos propagadores desse evangelho. E aí entra esse segundo chamado. Todos nós, esses tempos atrás, pastor Horácio pregou sobre nós sermos ministros de Cristo, embaixadores de Cristo, reconciliadores em nome de Deus. Deus nos chama para reconciliarmos todas as pessoas com Ele. Você, eu não sei se isso cabe aqui, né? Você é o representante de Deus para estabelecer paz entre os homens e Deus. Deus te enviou. Um embaixador é assim, né, pastor Horácio? Embaixador é assim, né? E aqui, ó, o pastor Horácio me explicando, ele fala em nome do país, do governante. Então nós estamos aqui como embaixadores de Deus, ministros do Senhor, para trazermos reconciliação às pessoas com Deus. Esse chamado é para todos nós. E é um chamado extraordinário. E dentro dessa perspectiva, o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 a 31. Antes de nós entrarmos na passagem, eu já coloquei a passagem aqui na projeção, né? Mas se você quiser abri-la também na sua Bíblia, fique à vontade. Eu quero mencionar aqui algumas situações muito interessantes, peculiares, que eu observei nesse tempo, alguns dias para cá. Primeira delas, né? Nós precisamos acreditar na nossa nação brasileira. Quero te desafiar a ser crédulo, Nós não podemos ser Tomé, nós precisamos crer. Eu preciso crer. Irmãos, fé é aquilo que me sobra. Se eu perder a minha fé, eu não sou nada mais. Nós precisamos crer que Deus vai trazer solução a essa nação. Eu creio. Lógico, o mundo jaz no maligno, isso é fato.
Mas a Bíblia diz assim: você e eu somos sal nessa terra, nós precisamos fazer diferença. Nós estamos aqui para quê? Irmãos, se não tem jeito mais, vamos orar e falar assim: Jesus, leva a gente embora, embora desse lugar. Não, ele falou assim: vocês vão ficar por quê? Vocês são sal da terra, e que mais? Luz do mundo, luz do mundo. Nós vamos resplandecer a luz de Cristo. Onde tiver trevas, vai bater em retirada. Você crê comigo? Em nome de Jesus vai bater em retirada. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos dando mais crédito para as trevas do que para a luz. Quantos creem que a luz é maior? A luz é maior, a luz é maior. E a luz, diz o texto em João capítulo 1, resplandece sobre as trevas, e as trevas não podem permanecer e prevalecer contra elas. Você crê? Então dá um aplauso para Jesus aí, em nome do Senhor. Nós precisamos crer no Brasil. Ó, deixa eu te dar alguns sinais. Por exemplo, esses dias atrás, a Débora, deixa eu ver se eu consigo falar sobre o nome dela. Garófalo, é isso aí. Os repórteres erraram, irmãos. Muitas pessoas erraram, e eu fui ouvir ela falando o nome dela. Garófalo, Débora Garófalo, educadora, foi considerada a maior influencer na educação no mundo inteiro, brasileira. Qual que é o projeto dela? Transformar sucata em robótica, o que não presta naquilo que é útil. Você pode dar um aplauso à nossa irmã? Aê, brasileiro! É gol de placa, é gol de placa. Eu quero falar da Tatiana Sampaio. Nós estávamos lá no retiro, eu, Shaddai Total, o Lucas falou: você já ouviu falar da Tatiana? Eu falei: rapaz, não sei quem que é ela, não. Rapaz, ela está bombando. Essa cientista tem, parece que mais de 20 anos, ela está desenvolvendo um projeto. Deixa eu ver como é que chama lá, ó. Polilaminina. Tem que ler, tá? A polilaminina. E está trazendo restauração e cura para pessoas que têm paralisia e às vezes são tetraplégicos, estão começando a andar e a se movimentar. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Brasileira, é isso aí, ó. Nós precisamos acreditar. Olha no esporte, camarada é da Noruega, mas a mãe dele é brasileira. Ele falou assim: não, eu vou pegar minha cidadania brasileira, vou disputar as Olimpíadas de Inverno pelo Brasil. Irmãos, ele foi lá, e se tivesse ganhado medalha de bronze, seria a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Inverno. Mas ele não ganhou nem a de bronze, nem a de prata, ele ganhou a de ouro. Vamos aplaudir também, ó, Lucas Pinheiro, gente. É Brasil, é Brasil, é Brasil. Precisamos acreditar. E eu quero falar do irmão nosso. Esse irmão nosso é pastor na igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Ele é pastor, ele é reverendo, considerado. Ele fez seminário. Às vezes a gente pensa que ele é só um jurista. Não. Ele é um pastor, ele é um irmão nosso. E esse homem recebeu do colo dele. Ele é hoje o relator do caso do Banco Master. E uma revolução está acontecendo no Brasil. E nós precisamos orar pela vida dele. Nós precisamos orar. Porque ele é um Daniel no meio dos leões. Um Daniel no meio dos leões. Precisamos orar. Deus fecha a boca desses leões. E abra a boca desses leões para devorar os demônios que estão naquele lugar. Os demônios sair daquele lugar em nome de Jesus. Você crê comigo, irmãos? Diga comigo: algo está acontecendo. Só você que crê, dá aquele aplauso assim bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, antes de nós prosseguirmos, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, antes de um ministro do STF, André Mendonça, é um irmão nosso. É gente nossa. Ele é um reverendo lá naquela casa, mas ele é gente simples. Nas pregações, vira e mexe, ele diz assim: eu sou um dos principais pecadores. Eu sou limitado,
eu sou feito de carne e osso. Mas eu tenho dentro de mim um Deus que é o Deus do impossível. Eu tenho dentro de mim um Deus que é justiça. E nós queremos orar por esse irmão, porque não é fácil a tarefa dele. Dê ordem a anjos, essa escala maior de anjos que o Senhor tem aí, olha. Dê ordem para eles estarem acampados ao redor do nosso irmão. Fortalece a vida dele. Senhor, o Senhor nos ensina a orar assim, ó. Não nos deixe cair em tentação. Faz isso na vida dele. Não permita com que ele caia em ciladas, em tentações. E também o Senhor termina dizendo para que nós oremos, livra-nos do mal. Aliás, essa palavra no original é maligno. Livra-nos do diabo. E nós pedimos que o Senhor livre ele de principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Porque a nossa luta não são contra aqueles que estão lá, vestidos de toga, nem aqueles que se encontram no congresso com terno e gravata. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, tem demônios ali por trás. Tem principados, tem potestades, tem hostes espirituais da maldade, tem dominadores deste mundo tenebroso. E essas pessoas muitas vezes são marionetes nas mãos do inferno. Mas a igreja do Senhor está aqui, e o Senhor disse, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim nós como igreja cremos, te exaltamos e te aplaudimos nessa manhã em nome de Jesus. Dá mais um aplauso ao nosso Deus, ao nosso Senhor. É possível. Há uma frase na Bíblia que o apóstolo Paulo usa para a igreja de Corinto. Há uma frase na Bíblia que diz o seguinte, olha, se você crê, você precisa declarar aquilo que você crê. Falar aquilo que você crê. Paulo diz assim, ó, crie, por isso eu falei. Às vezes a nossa fé fica só conosco, e por isso ela não tem um efeito. A palavra de Deus diz que a nossa boca ela tem poder, e nós precisamos abrir a nossa boca para abençoar, irmãos. Nós somos chamados para sermos abençoadores. Você crê comigo? Em nome de Jesus. Para de amaldiçoar a sua cidade. Lógico que nós temos problemas. Lógico que tem coisas terríveis acontecendo na cidade. Nós não estamos fazendo vista grossa a isso. Nós não estamos sendo tão somente otimistas. Nós somos da fé. Nós cremos que há um Deus acima de tudo, de todas essas coisas, de todas essas lutas, de toda essa corrupção. Outra coisa, não só creiamos, não só falemos, mas também façamos alguma coisa. Façamos alguma coisa. As pessoas que hoje estão nos poderes da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, elas foram forjadas, trabalhadas por ideologias, por filosofias, dentro das academias, das escolas da nossa terra. E quando nós falamos de um projeto, de um colégio foco, olha, você tem toda a liberdade de colocar o seu filho em qualquer que seja o colégio da cidade. Poxa vida, quem me dera, na minha época, ter como é que chama aqui colégio lá, o Nepober. Poxa vida, né, o Eber mesmo, acho que é isso mesmo, né? O Nepober, eu acho que é isso mesmo que fala. Poxa vida, que coisa extraordinária. Um colégio daquele em Araguari, que coisa maravilhosa. Gente, quisera Deus nos dar todos os recursos para isso. Mas nós estamos falando mais do que educação. Nós estamos falando de formação de caráter. Vem aqui numa das apresentações desses meninos. Eu vi um vídeo deles, onde os professores estavam trabalhando com eles sobre mordomia. O que é a mordomia? É você ser um servo de Deus, quer você esteja onde estiver. Ensina essa criança a organizar o seu quarto. Ensina essa criança a ajudar a sua mãe e o seu pai. Ensina essa criança a colocar o lixo
no devido lugar. E eles fizeram um teste, trabalharam aquele princípio com aquelas crianças durante aquela semana, e não sei se quinta ou sexta-feira, eles estavam em sala de aula, os professores jogaram lixo ali no pátio, antes do recreio, jogaram lixo e tal, jogaram papel, as coisas ali, estava bagunçado, o negócio estava bagunçado. Eles saíram da sala de aula, levaram aquele susto, começaram a pegar e a colocar no lixo. Começaram a pegar e colocar no lixo. Aí uma das que estava filmando falou assim: por que você está fazendo isso? Porque isso é mordomia. Isso é mordomia. O que estava aqui na escola não é mordomia, isso não pode acontecer. A criança estava indignada. Então nós não estamos falando apenas de uma educação normal, formal, que está contaminada pela ideologia do inferno nesse mundo. Nós estamos falando de uma formação da cultura do reino, da cultura dos céus. É outra coisa, irmãos. Não compare o nosso colégio aqui com uma estruturazinha desse tamanhozinho. Sala pequena. Nós estamos batalhando. Esses dias compramos um ar-condicionado. Oh, glória a Deus. Vamos de fé em fé. Uma estrutura de colégio de 30 anos, de 40 anos na cidade. Não temos como competir. E você tem toda a liberdade de investir, se você tem condição no seu filho, nos melhores lugares. Toda a liberdade. Você, como membro da igreja, não tem obrigação. Mas no mínimo, dobre o seu joelho. Ore pelo nosso colégio. É seu colégio. Seus filhos podem não estar aqui, mas é seu colégio. Não é colégio dos coordenadores, não é colégio do pastor Carlinho, é o seu colégio. Eu fico impressionado, irmãos, porque eu sou o presidente do conselho de pastores aqui na cidade. E quantas vezes os pastores da cidade dizem assim: parabéns, pastor Carlos. Vocês tiveram a coragem de colocar os pés sobre essas águas. E Deus tem aberto um caminho. Que o Senhor os abençoe. E não ficam só na palavra. 5 pastores da cidade colocam seus filhos no nosso colégio. Então, irmãos, nós precisamos, no mínimo, orar, interceder por essa estrutura, porque isso é guerra. Amanhã ou depois essas crianças vão cursar uma faculdade, vão enfrentar professores cheios de ideologia, mas eles estão firmados na rocha. Eles estão firmados na rocha. E amanhã nós não teremos só um irmão no STF. Nós teremos vários irmãos no STF, no Congresso, na presidência da nossa nação. Você crê comigo? Não para fazer com que uma religião prevaleça, não é essa a intenção, mas com uma cultura de justiça, de paz, de felicidade, de prosperidade, de segurança, prospere na nossa terra e na nossa nação. É isso que nós queremos. É isso que nós batalhamos. É para isso que nós lutamos. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós estamos aqui. Jesus chega a dizer o seguinte: se você é considerado sal da terra e se torna o quê? Insípido. O que é insípido? Perde o sabor. Não é que ele ficou amargo, pastor Horácio. Não é que o sal ficou amargo. Porque se ficar amargo, você fala, de fato, não tem jeito. É porque ele perdeu o quê? Sabor. Sabe aquela pessoa assim, que nem cheira nem fede? Não cheira nem fede. Que a pessoa assim, passou em branco. Nós não podemos permitir com que isso aconteça com a nossa história. Nós não podemos permitir isso. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Diga para a pessoa que está atrás, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu estou trabalhando isso, irmãos. Isso é porque é muito importante. Por que você acha que esse homem está lá no STF? Porque há dezenas de anos atrás, uma instituição cristã, evangélica no Brasil, estabeleceu no nosso território um colégio, uma faculdade chamada Mackenzie. Estuda sobre isso. E é por causa disso, é por causa desse tipo de formação que nós temos esse tipo de homens aqui. Ó. Outra coisa, isso não acontece do dia para a noite. Você acha que essa luta que o Brasil está passando vai ser vencida? Talvez esse ano, talvez não.
Mas nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos ser perseverantes. Há uma batalha sendo lutada. Gente, nós precisamos lutar contra o inimigo. Nós não podemos lutar uns contra os outros, amém? Nós não podemos lutar uns contra os outros. É tudo que o diabo quer, que nós lutemos uns contra os outros. Então assim, olha, de uma forma muito carinhosa, por favor, ore por nós. Ore por aquilo que tem sido os projetos que Deus tem dado a nós, para que possamos avançar. Se for para amaldiçoar, não abra sua boca, não faça isso. Se você tem alguma dúvida em relação a algo que nós estamos desenvolvendo, poxa vida, senta comigo. Pastor Carlinhos, o que está acontecendo? Eu estou com dúvida nisso, naquilo. E eu estou abrindo aqui, olha, a minha vida, o meu tempo, para sentar com você, te esclarecer qualquer que seja a sua dúvida. Mas se a sua boca for aberta para amaldiçoar aquilo que Deus está fazendo, que o Senhor se levante contra você, como juiz dos céus e da terra. Estou liberando essa palavra sobre a sua vida, porque você está sob aviso. Não faça da sua boca uma arma do diabo. Está repreendido isso na minha vida e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aproveita o jejum de Daniel e faz jejum de palavras também. Se é para falar besteira, eu vou ficar com a boca calada. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre esse versículo. Meu tempo já vai embora, mas eu quero falar sobre essa passagem com você. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, ele está falando com a igreja. Ele está falando comigo, com você. Ele pede para que eu e você prestemos atenção. Irmãos, reparai, preste atenção. É uma palavra que ele usa. Presta atenção. Para um pouquinho, pisa no freio. Repara, presta atenção na vossa vocação, chamada, é o que nós estamos falando, no vosso chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas desse mundo. Para quê? Para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. Para quê? Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu na sequência as coisas humildes desse mundo, as desprezadas desse mundo, aquelas que nem são consideradas alguma coisa. Para quê? Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pois vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Com qual propósito? Como está escrito, aquele que se gloria, se for para se gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor. Nós somos dele, por ele e para ele. Você pode dar um aplauso a ele bem forte nessa manhã. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, há uma vocação, há um chamado na minha vida e na sua vida. Nós estamos debaixo de um chamado. Por que Jesus falou assim, ó, muitos são chamados e poucos escolhidos? Por que ele disse isso? Dentro do meu conceito arminiano, se eu fosse um calvinista eu te explicaria de outra forma, mas dentro do meu conceito arminiano é que, olha, presta atenção no que ele diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. É que entre o chamado e a escolha existe algo que está relacionado a mim e você, e só eu e você podemos decidir, porque todo chamado requer uma resposta. Por que muitos são chamados, poucos são escolhidos? Porque entre o chamado e a escolha não há resposta. Não há resposta. E eu te pergunto nessa manhã, nós temos respondido ao nosso chamado? Pare e pense sobre isso. Eu tenho respondido ao meu chamado? Reparar, ele fala, na vossa vocação. Há um chamado de Deus para mim e para você. Para todos nós. Todos nós fomos chamados. Muitos podem ficar de fora, mas não porque não foram chamados. E ele começa dizendo assim, ó, não são muitos entre nós, 3 classes de pessoas. Quais são elas? Os sábios, quem mais? Os poderosos e quem mais? Os nobres. Diga comigo, os sábios, os poderosos e os nobres. Não são muitos. Por quê? Deus tem implicância com esse tipo de pessoa? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
Você veja que ele recebeu um dos doutores, um dos sábios mais importantes de Jerusalém, que foi Nicodemos. Recebeu com toda atenção. Prestou a ele toda a assistência que ele precisaria nos seus questionamentos, muito pelo contrário. É porque os sábios desse mundo não querem saber de Deus. O Deus deles é a sabedoria. Para eles, eu e você, somos um bando de fracos, inseguros, que precisam de algo para crer, e não têm o conhecimento para entender que o homem é o centro de todas as coisas. Os sábios têm o homem como seu próprio Deus. Os sábios envaidecem-se de si mesmos. Por isso que Provérbios vai dizer para nós no capítulo 3, não tem como eu abrir aqui por causa da projeção, mas o que ele vai dizer para mim e para você? Não se apoie, não se sustente na sua própria sabedoria. Não faça isso. Deus não gosta dos poderosos? Deus tem alguma implicância com os poderosos? Ora, se fosse assim, eu não colocaria José na posição de quê, gente? Governador do Egito. Ora, se fosse assim, Daniel não seria o primeiro ministro do Império Babilônico. Deus não tem nada contra os poderosos. É que os poderosos desse mundo, eles se acham Deus. Alguém disse certa vez que... Não vou falar isso não. Deixa para lá. Então, esses poderosos, eles não precisam de Deus. Eles creem que eles têm todo o poder. Eles são todo poderosos. E os nobres? Bom, os nobres aí que não precisam de Deus mesmo, né? Já nasceram em berço de ouro, não tem necessidade. Deus tem implicância com os poderosos, com os nobres? Deus tem implicância com os ricos? Poxa, Jesus falou que é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Jesus tem alguma implicância com os ricos? Com certeza que não. Se fosse assim, aqueles nobres, aqueles ricos, aqueles reis, aqueles magos que vieram do Oriente, que trouxeram presentes nobres para Jesus, não teriam sido recebidos por ele. Eram pessoas nobres do lugar de onde vieram. Então Deus não tem nada contra os ricos, Deus não tem nada contra os poderosos, Deus não tem nada contra os sábios, muito pelo contrário. Poxa, que coisa maravilhosa seria se nós tivéssemos aqui no nosso meio filósofos, pessoas que têm um conhecimento profundo de todas as coisas. Que maravilha se nós tivéssemos aqui cientistas cristãos que pudessem contestar tudo aquilo que tem sido pregado como teoria do evolucionismo, que tenta derrubar o aspecto criacionista, o fato criacionista que nós temos na palavra de Deus. Olha que bênção seria. Vez ou outra se levanta um cientista cristão, graças a Deus. Deus não tem nada contra isso. O que Deus está falando é para nós prestarmos atenção que essas pessoas não estão no nosso meio. E por que não estão no nosso meio? Não porque Deus não as quer, mas é porque elas se acham nobres demais, poderosas demais, sábias demais, para participar de um culto como esse, comigo e com você. Algumas igrejas estão mudando o seu estilo para que essas pessoas venham. Não sei se isso é muito saudável. Estabelecendo uma área que é a área VIP. Essas pessoas ficam lá, não dão um abraço nem um cheiro no pastor Elton, não dão um abraço nem um cheiro no pastor Horácio, ficam lá, ficam quietinha lá, nem te vê. Não sei se isso é saudável. Então, irmãos, precisa ser gente como a gente. Gente como a gente. Então Deus começa a falar, olha, presta atenção, reparai. O apóstolo Paulo diz, o sábio segundo a carne. Eu vou terminar aqui para nós termos a ceia. O sábio segundo a carne. Pensa comigo, olha o que a Bíblia diz. Tiago vai dizer o seguinte, presta atenção na sabedoria deste mundo. O que ela é? Primeiro, ela é terrena. Ela veio dessa terra, ela não veio dos céus. Ela não tem uma essência espiritual. Ela é terrena. Segunda coisa que ele fala, ela é animal. Ele quase chega a falar que ela é irracional. Poxa vida, uma sabedoria irracional. Esse povo fala cada coisa, irmãos, que você fica assim chocado. Fala, puxa, mas quanta sabedoria. E Deus olha e fala assim, meu Deus do céu, quanta baboseira.
ela é animal. E por último, irmãos, talvez mais terrível, o que ela é? Ela é demoníaca, ela é diabólica. Você sabe que uma das pessoas que recebeu mais sabedoria nos céus foi Satanás antes da sua queda. A Bíblia diz que existe uma sabedoria diabólica nesse mundo. Sabedoria diabólica. E por que ela está desconectada com Deus? Porque ela gera vaidade, arrogância. Ela desdenha das pessoas. Esse tempo eu estava participando de uma palestra. Não, era de uma conferência. Alguém se levantou e questionou alguma coisa. Falou assim, olha, nós precisamos, era num dos conselhos que tinha da cidade, nós precisamos trabalhar isso, isso, isso. E aí uma pessoa que era um dos intelectuais da cidade, professor universitário, ele se levantou e começou a falar, você sabe o que... Aí começou a mencionar, irmãos, os autores de livros, de teses. Você sabe o que o fulano de tal falou? E eu falei, gente, eu nem sei que essa pessoa existe, pelo amor de Deus. Eu fui me sentindo assim, uma formiguinha, irmãos. Eu falei, eu não conheço nada. Mas por que eles fazem isso? Para humilhar você. Para desdenhar de você. E não foi isso que Deus fez. Você sabe daquela história. A criança teve um sonho. Ela gostava muito de brincar com formigas e ela teve um sonho. E nesse sonho o pai iria arar aquela terra onde tinha o formigueiro. Não sei se era um cupinzeiro, um formigueiro. Ia arar. E as formigas todas seriam destruídas. Ali ele ia plantar, elas iam matar todas as formigas. E ele desesperado, no sonho desesperado, ele gritava com as formiguinhas. Falava assim, saiam daí. Fujam, fujam, vocês serão destruídas. Vocês vão morrer. E no sonho ele compartilhava isso com a mãe. Ele chorava, mãe, eu chorava. E as formiguinhas, elas me davam atenção. Elas nem olhavam para mim. Isso é Deus falando conosco. E não aquele coração endurecido. Irmãos. Sai daí. Foge desse lugar. Aí, mãe, até que no sonho, eu me transformei em uma formiguinha. E quando eu me transformei em uma formiguinha, eu pude conversar a linguagem delas. E o que aconteceu, meu filho, no sonho? Muitas delas me ouviram e saíram de lá. Mas muitas delas não acreditaram em mim e permaneceram e foram destruídas e morreram. Imagina se Jesus vem e começa a falar aquelas linguagens assim rebuscadas, filosóficas. Nós estamos todo mundo perdido, irmãos. Jesus veio falar o quê? Pão. O que mais? Peixe. O que mais? Semente, terra. Ele veio falar sobre coisas do dia a dia. Que tinha 10 mulheres, elas tinham as lamparinas das casas, e 5 levaram reserva, e 5 não levaram. Ele contava coisas do quê? Do dia a dia. Então, não seja como a sabedoria desse mundo. Não seja terreno, animal, diabólico. Mas conecte-se com o Espírito Santo que está na sua vida. E deixa Deus te usar. De forma simples. De forma simples. Porque é isso que vai fazer na vida das pessoas toda a diferença. Em nome do Senhor Jesus. E mais, o apóstolo Paulo diz que essa sabedoria, para Deus, ela é loucura. Deus olha essa sabedoria e fala, meu Pai. Deus olha e fala, meu Deus. Ela é loucura para Deus. E mais, o apóstolo Paulo diz que ela incha e não edifica. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso, né? Para que Deus nos desintoxique de toda essa sabedoria que o mundo tenta impor sobre nós. Essa competição desnecessária. Esse afã de querer falar mais alto do que o outro. Essa sabedoria destituída de toda a humildade. Mas o texto diz, Deus fez Cristo seu Filho para nós, sabedoria da parte de Deus. Jesus não tem sabedoria, irmãos, Jesus é a sabedoria. E você e eu temos a mente de Cristo.
Você recebe isso sobre sua vida? Eu e você temos a mente de Cristo. Pai, nós queremos te agradecer aqui, olha, nessa manhã, porque o Senhor não veio com linguagem rebuscada, filosófica, profunda demais. Aliás, quando o Senhor começou a falar de coisas naturais para Nicodemos, nem assim ele conseguiu entender as coisas espirituais, até o ponto que o Senhor falou assim: Nicodemos, eu estou te falando de coisas simples, você não está entendendo. E se eu te falar das celestiais? Nós queremos te agradecer porque o Senhor se fez gente, como o pastor Horácio já mencionou aqui, olha. O Senhor se fez gente. O Senhor se assentou na mesa de pessoas indignas. A sabedoria entrou na casa do humilde, daquele que tem o coração quebrantado, porque é ali que ela gosta de estar. Provérbios vai dizer para nós: a sabedoria mora com gente humilde. Nos dá esse coração, desintoxica a nossa vida da vaidade, da arrogância, da prepotência. Que a nossa sabedoria venha do teu Espírito, para que dessa forma toda glória seja dada a Ele. Seja dada a Ele. Como Daniel falou, que homem sábio aquele homem, mas ele disse: ao Senhor pertence a glória, a nós ficar vermelhos de vergonha. Não tem nada de bom em nós, nada de bom em nós, e mesmo assim o Senhor nos amou. Mencionei aqui, Senhor, aquela professora, porque essa professora ensina os seus alunos a ir lá no lixão, pegar o que não presta, para transformar naquilo que é útil. Foi o que o Senhor fez comigo, o Senhor fez com cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor, porque enquanto os poderosos passeiam nos grandes centros da nossa nação, frequentam os grandes palácios da nossa nação, o Senhor passeia no lixão. O Senhor passeia no lixão, buscando aqueles que estão com o coração aberto para se assentar contigo na mesa. Obrigado pela vida do André Mendonça mais uma vez, porque na hora que ele recebeu a incumbência de ser o relator do caso do Banco Master, ele pediu licença a todas as pessoas que estavam lá, entrou no seu gabinete e foi orar. Ele foi orar. Ele não confiou na sua capacidade, na sua inteligência. Ele confiou no Senhor. Nos ajuda a ser assim. Antes de nós orarmos pela ceia, vamos adorar o Senhor com carta escrita. Vamos adorar a Ele com uma canção. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Pai amado, meu Deus querido. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Esse é o meu e o seu chamado. E cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Diga para o Senhor: E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. minha vida, E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. quem Ele é, Dono dos meus dias, meu Deus.
estou preparando um caminho. O Senhor te chama para ser preparador de veredas, endireitando as veredas. o Senhor te chama nessa manhã, e cada vez mais diminuindo. porque importa que Ele cresça. Porque importa que Ele cresça. Diga para o Senhor: nele o meu prazer está. E nele o meu prazer está. Meu Deus. E eu não sou digno de desatar Meu Pai amado, as suas sandálias. na minha vida, E nele a minha vida está. eu caminho. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Meu Deus, perdendo tudo por amor e com alegria, meu Pai amado, dono dos meus dias. declare. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Declare isso, Ele virá. O Rei está voltando. Soberano em poder, O Rei Ele virá. está E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, Diga para o Senhor: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. meu Deus, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e ergueu, deu graças e partiu, entregou aos discípulos e disse: tomai, comei todos vós, porque este é meu corpo, que está sendo partido por vós. O Senhor abriu mão de tudo, o Senhor era inteiro e se repartiu. O Senhor era unigênito e se tornou primogênito. O Senhor era herdeiro único de todas as coisas e repartiu a herança com todos nós. Jesus repartiu a herança com todos nós. Você pode dar um aplauso para Ele nessa manhã? Ele repartiu a herança comigo, com você. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nessa mesma noite, depois de terem comido o pão, Ele ergueu o cálice, agradeceu o Pai, entregou aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu estou derramando para perdão, remissão dos vossos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Ou seja, Jesus diz para eles: não se esqueçam, nunca se esqueçam, vocês foram amados, vocês foram recebidos, vocês são filhos do meu Pai que está no céu. Que coisa extraordinária, irmãos. Você pode sair do seu lugar para tomar os elementos da ceia enquanto nós continuamos a cantar aqui. Você vai celebrar essa ceia com esse irmão maravilhoso que está do seu lado, com essa pessoa querida que está junto com você. Deus, meu Deus, meu Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Jesus é dono dos meus dias. Irmão, você pode compartilhar a ceia, orar com seu irmão, como família. Irmãos de célula, Pai, eu abençoo a tua igreja nessa manhã, que através dessa ceia nós sejamos fortalecidos, cobertos, abençoados, sustentados por Ti. O pão que nos dá a vida está nas nossas mãos. Possamos nos alimentar do Senhor hoje e sempre. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. E é Ele, por Ele que eu estou gastando